Depois de enfrentar os senadores da CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, general da Ativa, Eduardo Pazuello, terá de dar explicações ao alto comando do Exército. Vamos a Brasília conversar com Alex Guzmão. Os chefes militares não querem misturar Forças Armadas com política. É isso, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Exatamente. E por esse motivo, Eduardo Pazuello terá de se justificar por que ele subiu no domingo num palanque com Jair Bolsonaro, após aquele passeio de moto no Rio de Janeiro. Além de oferecer mais munição para a CPI da pandemia no Senado, Pazuello ficou numa situação muito delicada junto a seus superiores. Resultado, o militar poderá ser punido pelo alto comando do Exército ou passar para a reserva, como vamos conferir agora na reportagem. O clima pesou para Eduardo Pazuello no meio militar, ao ver um general de 3 estrelas da Ativa subir num palanque político. O alto comando do Exército ficou perplexo. Pazuello ignorou a disciplina imposta pelas regras militares e o próprio regimento da Força. A desobediência significa punição, como lembrou o vice-presidente Hamilton Mourão. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. Ainda pela manhã, o comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, tratou o tema com o ministro da Defesa, Braga Neto. Fosse apenas um oficial, a situação seria mais fácil de se resolver internamente, mas Pazuello é ex-ministro da Saúde e acusado de mentir aos senadores na CPI da pandemia. Após muita discussão, a cúpula militar decidiu cumprir o que está no regimento, abrir um procedimento disciplinar. Pazuello terá até 3 dias para explicar por escrito a participação no palanque do presidente Jair Bolsonaro, sendo ele um oficial da Ativa. Ao fim do processo, pode ser inocentado, advertido ou preso por até 30 dias. Mas Pazuello poderá evitar uma punição caso se antecipe e peça para passar à reserva, ou seja, se aposentar. O general Santos Cruz, que deixou o governo em 2019, comentou o caso na internet. O militar da reserva afirmou que o presidente e um militar da Ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso e que se trata de um mau exemplo que não pode ser seguido. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, também criticou a quebra de disciplina em entrevista à Rádio Bandeirantes. Evidentemente não é esse o papel de um general da Ativa, subir a palanque, seja qual for o palanque. A polêmica envolvendo Pazuello aconteceu nesse domingo, quando Jair Bolsonaro participou de uma manifestação com motociclistas no Rio de Janeiro. O presidente não usava máscara, assim como muitos populares. O evento significou mais munição para a CPI da pandemia. O relator Renan Calheiros escreveu em redes sociais: a procissão no Rio de Janeiro em louvor ao vírus é uma declaração de guerra ao SUS. E finalizou: Eduardo Pazuello pisoteia a disciplina, a hierarquia e ri a céu aberto. A CPI terá muito assunto. A comissão deve convocar novamente o general. Pazuello será confrontado com documentos obtidos pela CPI. No depoimento, ele disse que o Exército produziu cloroquina apenas para tratar a malária, mas ofícios demonstram, segundo os senadores, que a pedido do Ministério da Saúde, os militares produziram 30 milhões de comprimidos para combater a Covid-19. Em entrevista ao UOL, o presidente da CPI disse que agora vai ser diferente. Se mentir, sairá jamais de lá. Documentos entregues à comissão demonstram ainda que a Pfizer ofereceu alternativas às chamadas cláusulas leoninas, que também ficaram sem resposta. À época, o então secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, alegou que não respondeu por causa de um vírus. Não da Covid, mas um que teria invadido computadores do Ministério. O episódio do general vai esquentar o depoimento desta terça da capitã cloroquina. Os senadores vão ouvir Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Ministério da Saúde, que é forte defensora do medicamento. Mas como é alvo de investigação no Amazonas, ela conseguiu no Supremo o direito de se manter em silêncio sobre dados entre dezembro e janeiro, período em que estourou a crise do oxigênio em Manaus.